Nesse vídeo eu vou te falar 6 coisas que podem mudar completamente a sua vida. Se você não está satisfeito com a sua vida, uma coisa é fato: você precisa fazer algo diferente. Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa frear a sua idiotização. Você mora no Brasil. Aqui você se torna idiota por osmose. Separar um tempo para refletir / ler. A leitura pode transformar completamente os seus pensamentos e, consequentemente, a sua vida. Rapaziada, durante a minha infância, minha adolescência, eu sempre odiei ler. Mas agora, numa fase mais madura, agora que eu tô mais velho, eu não sei o que me deu, cara. Eu passei a apreciar a leitura. Comprei alguns livros, gastei um bom dinheiro com livros, pretendo fazer com que isso se torne um hábito na minha vida. Cara, hoje eu falo pra você sem a menor sombra de dúvida. Hoje eu falo pra você sem a menor sombra de dúvida. A leitura é algo que pode transformar completamente a vida de uma pessoa. Completamente, cara. Nesse país aqui, nesse país que nós vivemos, você torna idiota, você se torna burro só por estar aqui. É por osmose, entendeu? Você se torna burro só por estar nesse ambiente de pessoas burras. Então você precisa construir meio que um cercado em volta dos seus pensamentos, em volta do seu intelecto, para que você não se contamine com o passar do tempo, cara. Com o passar do tempo, olha só, o processo de emburrecimento, ele é gradativo e imperceptível. Você vai ficando burro sem perceber. Isso aqui é muito grave. Você vai ficando burro sem se dar conta que está ficando burro. E separar um tempo para ler, cara, que coisa maravilhosa que eu descobri depois de velho. Depois de velho eu descobri o prazer da leitura. Antes tarde do que nunca, né, rapaziada? Antes tarde do que nunca. Em agosto eu faço 28, tô bem velhão já. Às vezes eu fico imaginando se eu tivesse esse hábito da leitura desde os meus 12, 13, 19 anos de idade que seja. Cara, hoje eu seria uma pessoa completamente diferente, muito mais articulada, com QI completamente diferente do que eu tenho hoje, muito mais inteligente. Eu seria completamente diferente. Eu odiava ler na minha infância, muito porque eu não tinha influência, né? Eu nunca conheci ninguém que lia, nem um tio meu lia, nem um primo meu lia, nem minha mãe, nem meu pai, ninguém. Então eu não tinha essa influência, mas hoje eu percebo que, cara, é assim, é nítido. Pessoas que leem, você pode pegar os maiores crânios da humanidade, são pessoas que leem, cara. Se você pegar, ó, patrões, irmão, patrão lê, empregado não lê. Assim, de forma bem rasteira mesmo. O cara que lê manda naquele que não lê. De forma escancarada aqui pra você. O cara que lê, ele manda no frigir dos ovos. O cara que lê, ele manda naquele que não lê. O cara que não lê, ele na maioria das vezes vai ser o empregado. Vai ser aquele que recebe ordens. E existe uma grande chance do cara que lê ser justamente aquele que dá as ordens. Existe uma diferença. Quando você coloca para dentro de si coisas de valor, coisas que pessoas geniais escreveram, cara, você vai, com o passar do tempo, transformando sua mente, é inevitável. Hoje um livro de um autor best-seller, irmão, não custa R$ 38, 40. Eu comprei um livro extraordinário recentemente nem minha mãe acreditou, R$ 27, Mercado Livre. Então, de fato, algo que pode mudar completamente sua vida é a leitura. Completamente. Tirar um tempo para ler, para refletir, para ficar só você e um livro, irmão. Sem rede social, sem celular, entendeu? Longe de todas essas coisas. Um tempo para ler, refletir, só você e um livro. Essa é a primeira coisa que pode mudar completamente a sua vida sem a menor sombra de dúvida. Vamos para a segunda coisa. Diminuir drasticamente o uso de redes sociais e vídeos curtos e se colocar no mundo real. Eu coloquei aqui, entre parênteses, forçadamente. Por quê? Por que forçadamente? Por motivos óbvios. Nós não queremos aquilo que é incômodo. O ser humano quer fugir daquilo que é incômodo. Tudo aquilo que gera algum tipo de dano ao nosso conforto, a gente não quer. Então você vai ter que fazer isso forçadamente.
sair das redes sociais e se colocar no mundo real, cara. Se colocar no mundo real. Sair um pouco, se desconectar dessas telas. Eu não digo aqui Facebook, porque eu não digo aqui YouTube, porque o YouTube não é rede social, né? Mas essas outras plataformas que eu coloquei aqui embaixo, TikTok, irmão, pelo amor de Deus, conselho aqui, conselho de brother, desinstala esse negócio, desinstala esse TikTok, irmão, desinstala. Eu não sei se você consome TikTok, mas conselho aqui, desinstala esse negócio, velho, desinstala. Eu baixei o TikTok, mas já vou desinstalar. Eu baixei ele pra baixar alguns vídeos, né? Mas eu vou desinstalar, eu nem entro nessa porcaria. E o Facebook eu desinstalei anteontem. E o X eu não tenho. Ou seja, hoje eu só tô com o YouTube e com o Instagram. E eu falo pra você, cara, diminua drasticamente o seu consumo de redes sociais e de vídeos curtos. Se você quiser de fato mudar a sua vida, né? Se você quer dar uma guinada, fazer a diferença na sua própria vida, se afastar tanto das redes sociais, parar de estar tão mergulhado nas redes sociais. Cara, se você passa 4, 5, 6 horas, 7 horas, existem pessoas que ficam o dia inteiro em rede social. Irmão, você está destruindo a sua vida. Você está destruindo a sua vida. Isso aqui não é nenhum exagero. Você está destruindo a sua vida, literalmente. Corte o que drena a sua vitalidade. Corte o que drena as suas energias. Praticar um esporte qualquer. Se forçar a fazer o que não quer. Eu coloquei interagir aqui também de forma destacada. É natural do ser humano querer se trancar, querer fugir, querer estar dentro da sua bolha, não se colocar em lugares que vão te desafiar de alguma forma. Mas ao se trancar em seu casulo, você simplesmente vai atrofiar. Você vai atrofiar. Eu já fiz um vídeo falando a respeito disso, a respeito sobre atrofia social. Quando você se isola demais do mundo, você acaba atrofiando as suas capacidades sociais, de interagir mesmo. De interagir. Quanto mais você se isola, menos capacidade você tem de interagir. A interação social, ela é uma habilidade. Existem muitas pessoas que pensam que possuem inúmeros problemas, que são tímidas, que são antissociais. Irmão, você não é antissocial, você não é tímido. Você só desenvolveu fobia social e atrofia social por parar de interagir com pessoas. Por parar de interagir com pessoas, você desaprendeu a interagir com pessoas. Então você vai ter que fazer um processo de... como que eu posso colocar? De desmame, entendeu? Você vai ter que parar com esse negócio e se colocar em situações que são difíceis, porque senão você vai atrofiar cada vez mais e vai se tornar um doidinho que não sai do quarto. Isso vai ser bastante danoso para a sua saúde. Eu não posso nem dizer, eu não preciso nem dizer o quanto isso é danoso para a sua vida, para a sua saúde. Cara, você precisa cortar aquilo que tira a sua vitalidade, que puxa a sua energia e, sei lá, colocar a cara no mundo, praticar algum esporte, nem que seja corrida, sair, sei lá, colocar um short, um tênis e sair pra andar, pra correr, colocar a cara no mundo, cara, colocar a cara no mundo, tomar sol. Isso aqui pode ajudar bastante, pode revolucionar a sua vida muito mais do que você imagina. Não subestime essas pequenas coisas. Tomar sol, praticar um esporte, beber mais água, isso aqui pode mudar completamente sua vida, não tenha dúvida disso. Terceira coisa, vira homem, né, pai? Vira homem. Virar homem. Assuma responsabilidades. Hoje o jovem é estimulado a ser preguiçoso. Você pode não ter culpa de estar numa situação ruim, mas é sua missão mudar a sua realidade. Ficar imóvel te faz perder o senso de utilidade nesse mundo. Rapaziada, eu posso garantir para você com bastante grau de assertividade. A maior parte das pessoas que sofrem de depressão e acabam dando cabo da própria vida são pessoas que perderam o senso de utilidade nesse mundo. São pessoas que se sentem inúteis. São pessoas que pensam que se elas desaparecerem para sempre, não fará diferença alguma nesse planeta. Por quê? Porque são pessoas que se trancaram completamente,
fugiram de todo tipo de responsabilidade, se tornaram preguiçosos e sem nenhum tipo de ambição, de sonho, e aí você vai se trancando cada vez mais. Você vai perdendo seus sonhos, objetivos. E aí, cara, você percebe que você não tem utilidade nenhuma no mundo. Caramba, eu não sirvo para nada, eu não faço nada. O que eu tô fazendo nesse mundo? E aí começa a vir aqueles, como que o pessoal chama, complexos existenciais, crises existenciais. Você começa a entrar nesse negócio de crise existencial. O que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho utilidade nenhuma, eu não sirvo para nada. Pois é, você tem que quebrar esse ciclo. Você tem que quebrar esse negócio, senão eu não preciso nem dizer o que vai acontecer com você. Pessoas que se sentem inúteis realmente pensam que a melhor opção é ela não estar mais aqui presente entre nós. Tem que usar algumas palavras, não pode ser tão escrachado aqui no YouTube para não dar problema com, né? É um tema que o YouTube considera delicado, mas você sabe do que eu estou falando. Pessoas que perdem a utilidade nesse mundo aqui, que pensam que não tem serventia, elas vão acabar, né, fazendo uma besteira. Quarta coisa, vamos lá. Preferência temporal. Não sei se você conhece esse termo aqui, mas eu vou explicar. Renuncie os prazeres imediatos e passageiros para se dedicar a algo maior, algo de valor real. Utilize seu corpo e sua alma para construir algo que faça sentido e sempre valerá a pena. Sempre valerá a pena. Utilizar o seu corpo e a sua alma para construir algo que faça sentido sempre valerá a pena. Eu não sei se você conhece esse conceito, é um conceito das finanças, preferência temporal, que é a capacidade de você renunciar o presente para o futuro. Você renunciar. Por exemplo, você deixar de pegar 8 mil reais que você tem e comprar um carro velho. Imagina que tem um cara aí do lado da sua casa vendendo um carro velho por 8 mil reais. Mas você decide que você não vai comprar, você vai segurar mais um pouco, você vai aguardar um pouco mais para você conseguir comprar um carro melhor. Você decidiu que vai juntar mais 5 mil reais e lá na frente comprar um carro melhor. Você não vai comprar agora. Isso se chama preferência temporal. Você abre mão de ter algo agora para ter algo melhor depois. Já foi comprovado que a preferência temporal, esse conceito, ele é mais determinante para você ter sucesso na sua vida do que o QI. Você ter a capacidade de renunciar aos prazeres imediatos. Cite mais exemplos, prazeres imediatos. Sexo, bebida alcoólica, drogas, são coisas que te trazem prazeres imediatos. E pessoas que são presas a prazeres imediatos, por exemplo, são coisas que você faz que te dá prazer na hora. Comer um bolo de chocolate enorme é algo que te dá prazer na hora, mas as consequências são terríveis. Mesma coisa o álcool, drogas, se relacionar com pessoas que você não sabe a procedência, se relacionar com pessoas simplesmente por conta do prazer carnal. Se você desenvolver a capacidade de não fazer essas coisas porque você não quer o prazer momentâneo, você quer algo de valor no futuro, se você tiver a capacidade de renunciar esses pequenos prazeres momentâneos e imediatos para ter algo maior no futuro, a chance é de que você vai dar muito certo. A chance é essa. A chance é essa. Pessoas que não conseguem se controlar, pessoas que querem tudo no agora, pessoas imediatistas, se ferram grande. É só você parar para pensar, todo cara que está na cadeia é um imediatista. Como assim? Ele queria dinheiro, mas ele não queria trabalhar. Ele queria rápido. E ele foi lá o quê? Ele foi fazer o quê? Foi pegar o dinheiro de alguém. Assalto à mão armada, furto. E aí foi preso, foi parar na cadeia. Ele queria dinheiro imediato. Foi lá praticar um estelionato, um latrocínio, foi preso. Se você pegar a massa carcerária como um todo, a maior parte dos presos que estão ali, eles foram presos por imediatismo. Eles queriam algo, mas esse algo demoraria para conseguir. Então eles foram lá tentar pegar esse algo à força. Um estuprador, por exemplo, um cara que comete o abuso sexual, é um cara que queria o prazer do ato sexual, mas ele não queria o tempo de conquistar uma mulher, por exemplo. Ele queria agora.
E ele foi lá e pegou uma mulher à força e foi preso. Ou seja, se você pegar toda uma massa carcerária, a maior parte das pessoas que estão presas, elas estão presas justamente por serem imediatistas, querer agora, querer o prazer agora. Mas se você tiver o prazer, se você tiver a capacidade de renunciar ao prazer imediato para ter algo muito maior no futuro, você sempre vai se dar melhor do que o cara que tem, por exemplo, um QI super alto, mas é imediatista. Você pode até ser meio burrinho, mas se você tiver uma preferência temporal alinhada, se você tiver uma baixa preferência temporal e entender que as coisas que realmente valem a pena nessa vida levam tempo, cara, você basicamente hackeou o jogo, entendeu? Isso é um hack, isso é um baita de um hack. Anota isso aqui, irmão, anota isso aqui. 5. O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. O trabalho duro vence o talento sempre que o talento não trabalha duro. Agora essa parte aqui de baixo, quem disse isso foi o Silvio Santos, né? O sucesso é constituído de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Isso aqui não precisa nem muita explicação para te explicar o que isso significa, né? A maior parte das pessoas vão ficar esperando uma inspiração dos céus, um dia que eu estiver inspirado, um dia que eu tiver o sonho, um dia que o sol brilhar diferente, o dia que as flores sorrirem para mim. Meu amigo, isso não existe. 90% é transpiração. 90% é transpiração, é luta, é trabalho. Inspiração é 10% só. Então você não precisa ser nenhum gênio, cara. Você precisa de trabalho, é transpirar. Transpirar, trabalho duro. A maior parte das coisas que foram construídas nesse mundo aqui foram com trabalho duro. Trabalho duro. Grande parte das pessoas, eu diria a maior parte, não estão dispostas a trabalhar de verdade. Não estão. Não estão. Só vamos ser sinceros. Qualquer coisa que seja um pouquinho difícil, a maior parte das pessoas pulam fora. A massa, a grande massa, elas querem tudo, sempre aquilo que é mais fácil. Sempre aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo. Mesmo que essas coisas mais cômodas sejam piores. Se você chegar, por exemplo, para uma pessoa comum e perguntar o que você prefere, grande parte dos brasileiros, hein? Se você perguntar isso para grande parte dos brasileiros, vai dar merda. Se você falar, você prefere receber um auxílio de 600, 700 reais sem fazer nada, ou trabalhar 30 dias para ganhar 1.500, 1.800? Você pode ter certeza que grande parte dos brasileiros vão escolher ganhar 700 reais, 800 reais do governo sem fazer nada. Inclusive, eu gravei um vídeo a respeito disso. O Brasil, ele tem 48 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família e 39 com carteira assinada. É algo assim. 39 com carteira assinada e 48 milhões recebendo Bolsa Família. Bagulho bizarro, negócio bizarro. Se você não entender que esse país aqui, ele corre um sério risco de colapsar, meu amigo, eu não digo mais nada. 6º, tente abandonar a necessidade de aprovação e saiba que isso sabota a sua vida. Grande parte das pessoas tem muitos sonhos. Elas querem fazer muitas coisas, mas elas ficam com medinho do que as pessoas vão dizer. Elas ficam com medo de serem rejeitadas. A maior parte das pessoas é um comportamento humano comum querer ser aprovado. Querer que as pessoas aprovem aquilo que você está fazendo. Você não quer fazer algo e as pessoas dizerem que não vai dar certo. O ser humano tem pavor disso. Dele ir começar algo e as pessoas dizerem que vai dar errado, que é melhor ela desistir. Você precisa abandonar completamente a necessidade de ser aprovado pelos outros. Por exemplo, digamos que muita gente tem sonho de ter um canal no YouTube, mas não cria com medo do que as pessoas vão dizer. Isso é necessidade de se sentir aprovado. Se você possui essa necessidade, se você tem essa necessidade de ser aprovado pelos outros, você precisa destruir isso da sua vida. Você precisa tirar isso da sua vida. Às vezes você tem 4 mil reais investido para, investir numa banquinha de cachorro quente, mas você tem medo do que as pessoas vão dizer. Você tem medo. Ou seja, você possui necessidade de aprovação. E eu não vou dizer que eu não possuo isso, que eu não possuo necessidade de aprovação. Todo mundo tem isso em algum grau. A diferença é que algumas pessoas possuem a necessidade de aprovação a tal ponto de serem completamente paralisadas. E isso eu não preciso nem te dizer,
que também é um grandíssimo problema, né? Então, rapaziada, abandone completamente a necessidade de aprovação, senão você nunca vai sair do lugar, firmeza? Olha só, o vídeo se encerra por aqui. Já falei demais nesse vídeo, como sempre, eu falo muito, você tá maluco. Se inscreva nesse canal aí, firmeza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.